ao nosso painel de hoje. Queria dar um bom dia a todos. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Roberto Pimenta. Estamos aqui para mais um painel da Top Imóveis. E a Top é uma empresa especializada em espaços empresariais e sejam eles prédios, salas, casas, lojas, galpões, enfim, terrenos inclusive, né? Tudo que é na área comercial aí é a nossa especialidade. Dando sequência a essa ideia de painéis que a gente está promovendo, hoje nós vamos falar sobre o futuro do home office. E quero fazer aqui um agradecimento especial aos convidados aí para debatermos esse painel, e que foi a Débora Kretzer, formada em comunicação institucional pela UTFPR, foi convidada pelo United Health Group para trabalhar como analista de marketing focada em aquisição de talentos. Atualmente trabalha com recrutamento e seleção especializado em tecnologia no Ibanks. O José Mário Marim Júnior, graduado em administração de empresas pela Fire Business School, pós-graduado em finanças corporativas pela FGV e Ohio University e mestre em gestão geral pela Harvard University. Atualmente conta com 20 anos de experiência profissional, passando por empresas de grande porte com atuação nacional, e é fundador da Blue Empreendimentos. E o Márcio Viana, administrador de empresas com especialização em supply chain pela University of British Columbia, no Canadá. Teve passagens por grandes empresas como Ponto Frio, Ambev, Vale e Ouro Verde. Atualmente está como CEO da TOTOS Curitiba e conselheiro da Exago Venture, empresa de software de inovação situada em Portugal, com atuação em 9 países, inclusive o Brasil. Então, nosso muito obrigado aí aos painelistas que vamos trocar aqui, bater um papo aqui. E também um agradecimento aos participantes aí que estão com a gente, entrando na sala. Todos também, muito obrigado por estar aqui com a gente. Como o Jones comentou, a dinâmica aqui vai ser dividida em 3 blocos, sendo que no primeiro bloco, numa primeira rodada, a nossa ideia é passar um pouquinho do cenário atual. Depois, uma segunda rodada, falarmos mais de futuro e depois abrimos para os participantes. Lembrando, então, por favor, manterem câmera e microfone desativados, tá? Quando abrirmos para as perguntas, tem uma opção aqui da ferramenta, que é o Hands Up. Se você passar aí, olhar um pouquinho na tela, você vai achar essa opção depois, para quem quiser fazer pergunta. Então, é só selecionar ali e é criada uma fila automaticamente das pessoas que querem fazer perguntas, tá? Falando um pouquinho, rapidamente, assim, sobre a minha experiência na Top, eu estou completando, a Top esse ano completa 32 anos de existência, e dos quais eu estou aqui há 19 anos. Eu iniciei minha experiência aqui como Facilities, na gestão de empreendimentos, num braço que nós chamamos de produtos próprios. Então, só para citar como exemplo, Corporate Evolution, onde é sede hoje da ExxonMobil e HQ Regos, por exemplo. Também do Curitiba Office Park, sede da Anshan, da Sascar, Wipro. E vim para o comercial aproximadamente de 9 para 10 anos, natural, conhecendo os projetos e experiência na gestão desses corporativos, acabou me ajudando aí também, naturalmente, a vender, né? Então, vim para o comercial e com alguns cases aí que participei diretamente, bem interessantes, como a nova sede da Gazeta do Povo, da própria Anshan, da Câmara Americana, HDI Seguros, o Wipro, só alguns nomes aí, né, de empresas que eu estive diretamente envolvidos. Mas vamos lá, passando para o nosso tema de hoje, o home office. Trazendo já algumas perguntas provocativas e que a gente vai tentar discutir um pouquinho a respeito, né? Como foi ou tem sido essa experiência? Quais aprendizados? E como enxergamos o futuro, né? Falando no cenário atual, eu acho que assim, foi claro isso e foi natural para praticamente todos nós que chegou-se sem aviso prévio. Em uma semana ou pouco mais disso, começamos a falar na possibilidade de trabalharmos em home office e isso aconteceu assim muito rápido, né? O que antes eram projetos, eram ideias, isso acabou acontecendo de uma forma assim muito rápida. Na Top, dividindo um pouquinho da nossa experiência, nós começamos aqui, até junto com o Jones, a gente começou um plano de contingência, como é que seria a possibilidade de trabalhar em home office, começando a organizar isso. E em uma semana, há 6 dias ali, esse plano teve 3 revisões, ele era alterado quase que dia sim, dia não, dentro da urgência que foi se tornando essa possibilidade de fechar o escritório e estarmos todos trabalhando de casa.
E aí, claro, chegando sem aviso prévio, a gente não teve como... a gente se organizou conforme foi possível, né? Para nós, top, nós tivemos, numa primeira fase, realmente todos trabalhando em casa. Nós passamos a utilizar dessa ferramenta aqui do Zoom, no caso da área comercial, e fazíamos encontros diários com toda a equipe. Começávamos o dia já de manhã falando, passando sobre os clientes, a gente tentando manter com isso uma agenda, tentando criar algumas metas, porque natural que, pelo momento que estávamos passando ali nesse início de quarentena, era natural que muita coisa ajudasse na distração, talvez a falta de experiência também de trabalhar em casa, era muita coisa nova. Então, para nós, foi importante mantermos assim essa agenda de um encontro diário e criando metas, inclusive, para a gente continuar ali, a partir de casa, atendendo os clientes, né, de uma forma normal. Eu, particularmente, procurei criar uma disciplina de horários, mantendo praticamente uma mesma rotina que eu teria se fosse para o escritório. Então, com horário para acordar, com horário para café, tirando logo o pijama, enfim, era realmente criando dentro de casa um ambiente de trabalho, né? Isso eu acho muito particular de cada um, mas acredito que foi assim, foi importante para tentar manter a produtividade e tentar ter menos distração possível. A tecnologia estava aí já presente para nos facilitar, né? Então, o que o WhatsApp trouxe de revolução na comunicação é um exemplo disso, mas aposto que muitas pessoas também não conheciam o Zoom, não conheciam o Hangouts do Google e assim outras ferramentas de teleconferência que acabaram sendo aí bastante utilizadas desde esse início de quarentena. Para nós, continuamos atendendo os clientes normalmente e apesar de que muitos clientes no primeiro momento também tiveram que focar nessa questão de como operar a partir, né, de um home office, então natural que as demandas diminuíssem um pouco no primeiro momento. Para nós também foi um momento que aproveitamos para rever alguns planos, antecipar algumas estratégias. Nisso, inclusive, entrou a contratação da TOTUS RM com TOTUS Top, isso mais voltado para a administração imobiliária, né, dos contratos. Já era um plano nosso, mas aí foi possível, inclusive, anteciparmos e já estamos em fase de implantação, justamente para aprimorarmos mais ainda toda essa parte de gestão da nossa carteira aí de contratos de locação que nós temos, né? A Top tem de um lado um cliente que é o proprietário de imóvel e na outra ponta outro cliente que é o inquilino, né, quando se fala em locação. Então é importante a gente, enfim, cuidar com carinho disso e tentar ainda melhorar esse sistema nosso de gestão. A TOTUS veio colaborar para isso. E aí, dentro de uma primeira fase, enfim, para nós, acho que foi isso. Eu queria, assim, eu acho que essa discussão que a gente está trazendo hoje, ela é bem interessante por estarmos aqui reunindo profissionais com diferentes experiências em diferentes áreas. Eu acho que justamente isso vai fazer com que a discussão fique aí bem interessante. E eu queria, já dividindo a palavra, passar para a Débora e comentando antes a questão de uma matéria da Exame de outubro de 2019, que trouxe que o Ibanks é o mais novo unicórnio brasileiro e primeiro da região sul. Com sede em Curitiba, o Ibanks processa pagamentos cross-border para negócios como Airbnb, AliExpress, Pipedrive, Spotify, Uber e Wish. A empresa foi avaliada em $1 bilhão. Pode ser que para algumas pessoas aí o nome Ibanks já seja muito comum. Para outros, o nome pode até não ser comum, mas duvido muito aí não terem utilizado, porque pelas ferramentas aqui, ou pelos aplicativos que eles cuidam, dificilmente alguém aí a maioria, acredito, já utilizou, né, dos serviços, às vezes mesmo sem saber, né? Ô, Débora, você atualmente estuda psicologia organizacional, é entusiasta de discussões sobre o mundo ágil e futuro do trabalho, e a única do grupo com foco em RH. Então, passando a palavra para você, eu queria saber como é que vocês estão no Ibanks, ainda trabalhando em home office? Como é que tem sido essa experiência para você e a equipe Ibanks? Qual estratégia adotaram para manter a produtividade? São algumas perguntas para te ajudar aí no direcionamento. Legal, bom dia. Primeiro, obrigada aí pelo convite.
Então, dividindo um pouco sobre como tem sido esse período aí para a gente dentro do Ebanks, né? Nós já tínhamos, né, temos um viés de tecnologia muito forte, então a gente já tinha algumas questões que facilitaram essa transição para a gente, né? Por exemplo, todo mundo já tinha um notebook, a gente já tinha eventualmente a possibilidade de fazer home office, não era uma política estruturada, mas já existia essa liberdade, né? Então, essa virada foi, teoricamente, um pouquinho mais tranquila para a gente, apesar de que teve, sim, né, um esforço muito grande de segurança, algumas questões de estrutura também que a gente teve que adaptar, mas acredito que dentro do cenário de todas as empresas, a gente já tinha aí uns passos à frente, né, nesse sentido. Mas claro que foi uma virada, mas na minha opinião muito principalmente assim porque a gente tinha um apego muito grande com o fato de estar no escritório, né? A gente tem uma questão de cultura que a gente trabalha muito forte, então o escritório, o ambiente físico tinha uma importância, tem, né, uma importância muito grande para a gente nesse sentido de conexão com as pessoas, né, de cultura e de empresa mesmo. Então a gente está em home office aí fazem 50 e poucos dias já, então já faz um bom tempo. No momento inicial, a gente criou alguns guides para tentar falar sobre produtividade, né? Falar sobre algumas dicas de como tornar o home office mais produtivo e mais interessante, mas o nosso olhar tem sido muito para a saúde mental, né? Então, a gente não tem batido nessa tecla de produtividade agora, porque não é uma situação onde a gente está simplesmente no home office, a gente está em home office, em isolamento social, tem todo um contexto externo, né, que afeta com certeza. Então a gente criou sim esse material logo no comecinho, né, para falar sobre dar um direcionamento de produtividade, mas desde então a gente não tocou mais no tema de produtividade, sim de saúde mental, de bem-estar, né, de psicologia. Então esse tem sido o foco maior das nossas discussões e dos compartilhamentos que a gente tem feito com a empresa. Bacana, Débora, bem interessante e até você, num papo que nós tivemos anteriormente, aí, quando aceitou o convite, essa questão do momento, né, foi algo que você trouxe aí, uma reflexão realmente interessante de não ser só um home office, é um momento em que as pessoas não têm possibilidade de realmente de ter um contato social, estão isoladas de amigos, estão isoladas de um convívio, né, realmente fora do ambiente de trabalho, se for seguir aí realmente as orientações, né? Acho que faz toda a diferença, muda bastante, né, como a gente tem lidado com isso. Sim, com certeza. Bacana, Débora, muito obrigado. Falando um pouquinho da TOTUS, a TOTUS é a maior empresa de desenvolvimento de software de gestão do país. Tem 50% de market share no Brasil e 30% na América Latina. São 30 mil clientes. São números assim impressionantes. Eu até quando fui buscar um pouco mais desses dados, eu coloquei no Google TOTUS e é uma coisa assim, TOTUS comprou a empresa Bematec, TOTUS comprou a empresa X, assim, a TOTUS sai comprando todas as empresas da área, quase. Então, são realmente números que impressionam bastante. E o Márcio tem uma relação aí com essa, né, então na área de tecnologia, de software, traz uma visão sobre sistemas, sobre acessos, SLAs, compliance, entre outros. E os sistemas TOTS permitem acessos remotos com certa facilidade, mas sabemos, Márcio, que isso não é uma realidade presente em muitas empresas. Nesse sentido, mais voltado para a tecnologia, quais impactos atuais do home office para as empresas, na sua opinião? E internamente, como a sua equipe tem trabalhado aí com o home office? Legal, bom dia, obrigado pelo convite. A TOTUS, ela tem um modelo muito particular no Brasil comparado com os nossos concorrentes, né? A gente é dividido em 47 unidades de negócio, totalmente independentes, mas ao mesmo tempo plugado com a matriz, né? Quando eu entrei na TOTUS Curitiba, há 4 anos, vai fazer agora em junho, eu não vim do mercado de tecnologia, eu vim do mercado de logística, né? É um outro mundo, né? Totalmente diferente. E eu comecei a estudar tudo que acontecia de tecnologia lá fora e eu comecei a ver que muitas empresas já trabalhavam remotos, né? Então, você tem desenvolvimento de software, por exemplo, que não para, é 24 horas. Você começa no Brasil, daqui a pouco você fecha seu expediente, o cara da Califórnia assume, depois do Havaí, da Indonésia, e vai rodando o globo sem parar, né, o desenvolvimento. E o Brasil estava muito atrás disso. E desde então a gente veio num trabalho muito forte
de mudar a cultura dos profissionais, né? E forçar, de certa forma, o trabalho remoto. Só que, da outra ponta, a gente também tem um cliente que não acredita no trabalho remoto por paradigmas, né? E aí você tem um traço cultural muito forte no Brasil, né? Onde a disciplina ela não é a tônica principal. Culturas extremamente frágeis, né? A Débora colocou muito bem, esse momento remoto ele acaba dificultando uma formação e uma fixação de uma cultura, e aí não tem cultura certa e errada, tem a cultura da empresa, então dificulta a cultura que é direcionada pela empresa. Você tem uma falta de confiança muito grande, né? Tanto dos gestores quanto dos profissionais e os clientes em relação ao remoto. Será que ele vai fazer mesmo? Será que não está enrolando? Então, tudo isso dificultou muito nesses 4 anos. A pandemia, muito interessante, ela veio e a quarentena, a gente já está em quarentena, a gente está praticamente desde a primeira semana de março em quarentena. E muitos clientes aceitaram o trabalho remoto, a produtividade está muito grande, vários projetos estão virando em tempo recorde. A gente, obviamente, mudou muito a nossa forma de atuar, até para controlar e acompanhar, para checar se está todo mundo marchando no mesmo ritmo, né? E um dos processos que a gente fez, toda segunda-feira eu converso com todos os funcionários via Zoom. E segunda passada eu levantei, eu não quis falar e quis ouvir deles, né? Depois de 2 meses e meio. E eles falando que eles estão impressionados com a produtividade que eles estão conseguindo ter, com a disciplina que eles mesmos achavam que não teriam, né? O tempo que eles estão tendo, inclusive, para aprimorar o conhecimento deles, né? A velocidade com que eles estão conseguindo implantar. Enfim, o home office para a gente, ele veio consolidar algo que já era estratégico para a gente. E eu acredito demais que a gente vai conseguir sair dessa quarentena mais forte e muito interessante, com uma cultura muito mais forte. Uma das coisas que a gente tem comentado muito, que é um problema praticamente de todas as empresas, que é o problema da comunicação. E aí a gente tem brincado que é o paradoxo da comunicação, porque antes nós estávamos perto, mas a comunicação não fluía. E hoje nós estamos longe e a comunicação flui muito mais fácil. As reuniões são muito mais objetivas, né? A gente consegue resultados muito mais rápidos, né? Então, o home office para a gente tem sido muito bom. Para boa parte dos clientes que a gente tem implantado, a gente tem visto que também tem sido legal. Obviamente, isso não cabe para todos os segmentos, mas para mim isso é muito, muito natural. Ontem mesmo, inclusive, saiu, não sei se vocês leram, a notícia de que o XP vai trabalhar home office até dezembro, está definido, o Twitter até dezembro. E aí, embora vocês não conheçam e a gente seja menorzinho, né, a nossa empresa lá de Portugal, nós definimos também na terça-feira que nós estaremos remoto até dezembro, né? Que bacana, assim, informação aí realmente que eu não tinha e até um tempo muito, muito além, né, da expectativa inicial. Sim. Nós mesmos, na TOTVS Curitiba, nós decidimos não voltar antes de junho, ainda que o governo libere. Tá muito para preservar a vida e a saúde dos nossos funcionários. E a gente vai medir muito bem esse retorno. Entendi. O momento é de cuidado, né? Então, isso é bacana aí da parte de vocês. Interessante. Muito obrigado, Márcio. Falando um pouquinho da Blue, é uma holding que atua na gestão de produtos imobiliários através de suas marcas subsidiárias e busca desenvolver e implementar empreendimentos imobiliários. Pouco mais de 10 anos, acumulando 1,3 bilhões de VGV, mais de 8 mil unidades, em 604 milhões de investimento, e aí quase 1 milhão de metros quadrados, né, de área. Travou o Pimenta para mim. Acho que ele travou. O Roberto teve um problema com a conexão, ele já conecta, mas finalizando a
a Blue tem sido uma parceira nossa de longa data, né? E se você quiser comentar, Zé, dentro do contexto do home office, como tem sido a experiência de vocês durante esse processo todo? Porque com certeza impactou aí projetos e mudou um pouquinho a forma de atuação. Então, se você quiser falar para a gente a tua experiência. Legal. Pimenta acho que retornou ali, então eu vou falar um pouco dos impactos que a Retornei. gente teve na Blue aí, pelo que eu entendi, é essa pergunta, né? Acho que diante dos outros dois, da Débora e do Márcio, a gente é um mercado velho, né? O mercado imobiliário é um mercado muito antigo, com algumas raízes presenciais aí muito fortes. A Blue, apesar de estar num mercado muito antigo, muito consolidado, digamos, ela é uma empresa relativamente nova, tem 10 anos, e a gente sempre teve uma pegada bastante tecnológica na empresa. Então, assim como a Débora comentou do eBanks, todos tinham laptop, todos estavam acostumados a trabalhar remotamente, porque a gente tem atuação em Minas Gerais, em Santa Catarina, temos pessoas lá que a gente faz, funcionários nossos, que a gente faz reuniões periódicas e sempre foi via Zoom, Hangout ou Skype. Então, a gente já estava acostumado, a nossa rede, o acesso a servidores, tudo isso já estava muito preparado. Então, a gente desligou e ligou a chave para o remoto de um dia para o outro. E também porque a gente tem uma equipe reduzida, né? A gente oscila bastante em tempos de obra, né? Número de pessoas, mas o pessoal de obra não tem essa possibilidade, obviamente. E o pessoal do escritório, a gente tem uma equipe bastante reduzida, então fica muito mais fácil. Alguns impactos positivos e negativos que a gente percebeu na nossa operação foram os seguintes: a gente percebeu a mesma coisa que o Márcio comentou, o essencial ficou. Muitos do nosso nível de diretoria e gerência, eu também percebi como haviam reuniões que a gente fazia sem necessidade. Aquelas reuniões que a pessoa, às vezes, quer conversar com você, quer alguma coisa, você faz uma reunião de 1, 2 horas, super improdutiva, ou você tem 40, 50 minutos de deslocamento, uma reunião de 20, 30 minutos, mais 40, 50 minutos de volta, você perde 2, 3 horas. Essa parte toda eu acho que deixou de existir. Número de viagens, eu ia toda semana para São Paulo, inclusive na volta de tudo isso, eu pretendo ir uma vez por mês agora, as outras reuniões virtualmente. Então, a gente teve alguns impactos, eu acho, de produtividade, de economia. Tivemos a mesma percepção que o Márcio comentou, as pessoas tiveram uma produtividade maior. Eu acho que teve uma parte positiva também da pandemia, que foi a retirada da zona de conforto de muitas pessoas, e a gente acabou acelerando um pouco o desenvolvimento, seja da parte tecnológica, estratégica, referente a esse acompanhamento de tecnologia nas empresas. Eu acho que isso tudo foi muito positivo. Nós também tivemos que repensar alguns projetos, algumas coisas que mais para frente eu posso comentar um pouco. E eu acho que o lado negativo, que a gente sentiu bastante falta, anda um pouco em linha com o que a Débora comentou da cultura da empresa. A gente tem uma cultura muito, muito forte dentro da Blue também. A gente preza muito pelo escritório. Nosso escritório é um escritório aberto. A gente tem horta, tem deck, o pessoal trabalha lá de fora, colhe o próprio chá, pode levar cachorro. É uma coisa não muito típica para o meu tipo de mercado, mas que é impressionante como cria um vínculo até familiar entre as pessoas que trabalham juntas. Isso a gente sentiu muita falta. A gente tem almoços periódicos juntos, coisas que não te dão resultados tangíveis financeiramente, mas que fomentam muito a cultura da empresa, a interação entre as pessoas e tudo mais. Isso a gente sentiu falta. E outra coisa que eu percebi que no nosso mercado não está sendo ainda bem aceito negociações de grande porte. Então, a gente vai fazer aquisição de uma área ou vai fazer alguma coisa que envolve algumas dezenas de milhões de reais e o investidor ou o vendedor daquele imóvel não está ainda confortável em negociar com a gente via Zoom. Ele quer te conhecer, ele quer conhecer a tua sede, ele quer sentar na tua mesa, ele quer apertar a tua mão. Então, o que a gente viu teve um impacto muito positivo, por um lado, e eu acredito que vai levar a gente a talvez um modelo híbrido, um modelo novo, que a gente consiga explorar o bom dos dois mundos. É isso que a gente percebeu aí na Blue. E aí eu falo um pouco da experiência pessoal também. Eu tenho uma filha pequena, eu saía de casa antes dela acordar, voltava para casa quase 4 noites por semana, quando ela já estava dormindo. Então eu via ela final de semana. O fato de estar em casa é uma coisa bacana nesse sentido. Você acaba almoçando com a tua família,
eu tomo café um pouco mais tarde, daí então eu começo a trabalhar, depois paro para tomar um café com eles. Eu acho que tem alguns ganhos pessoais importantes também. Mas também tive do lado pessoal de alguns funcionários a declaração de que tem muita gente que não tem. Eu tenho um escritório formado mesmo de casa num ambiente separado, então eu tenho todo um silêncio necessário, eu tenho um ambiente apropriado. Tem muita gente que não tem isso. Então eu acho que o home office também tem essa desvantagem nesse sentido. É isso mesmo, bacana. Zé, obrigado. Desculpem, minha conexão aqui deu uma oscilada, eu acabei saindo rapidamente da sala e o Jones deu uma cobertura aí. E a gente pensando assim numa segunda rodada, pensando já um pouco mais a nível de futuro, né? Aconteceu, queria até dividir com vocês, mas começou a acontecer, inclusive, de alguns proprietários de imóveis começarem a questionar, né? E agora, com essa questão do home office, será que o meu escritório, a empresa que está lá, vai deixar de estar lá e ela vai devolver toda a área, né, que está lá alocada? Então, isso foi mais de um proprietário. E eu tinha já uma ideia, mas era uma coisa muito minha, pessoal. E comecei também, aos poucos, questionar alguns outros, né, clientes, então, alguns inquilinos, conforme tinha oportunidade de conversa, ia sentindo como é que era essa expectativa de futuro. Comecei a pensar, inclusive, em empresas que já, sendo nossas clientes e que já usavam um pouco de um modelo misto. Eu acho que o que o Zé comentou aí, enfim, o Márcio também, acho que alguma coisa nesse sentido de quem sabe vai existir um misto. Eu lembrei do HSBC GLT, que é a área de tecnologia, quando tinha no HSBC aqui. Eles foram inquilinos em 3 andares no Curitiba Office Park, que até está aqui atrás, cenário aqui no fundo nosso, que é um prédio corporativo e tudo. Então, assim, o HSBC tinha lá 3 andares com uma média mais ou menos de 200 pessoas, 200 posições por andar. E o que eles fizeram lá já, isso anos atrás? Eles tinham um desses andares, um percentual desse andar, que era justamente voltado para estações que não eram fixas. Eles tinham lá algo do tipo 50 posições, que elas tinham um cronograma. Tinha uma agenda da semana, uma equipe estaria lá 2 vezes por semana, uma outra equipe 3 vezes por semana, e assim eles faziam com que a parte do tempo, então, essas pessoas estivessem produzindo a partir de casa, a partir de um trabalho remoto, quer dizer, em home office, e parte do tempo estaria na empresa. Então, eu particularmente acredito muito nisso, e depois, se der tempo aqui, eu queria dividir com vocês um pouquinho de uma matéria de exame que traz justamente mais dados sobre isso. Mas, pensando um pouquinho a nível de futuro, né, e passando para a Débora, até queria dividir com vocês também que a TOP foi responsável pela locação do Ibanks aqui em Curitiba, da sede principal. O começo do Ibanks no Shopping Itália, no famoso Centro Comercial Itália, foi com a gente. É uma área, para quem não sabe da história, assim, rapidamente, foi um antigo cinema que foi todo retrofitado e virou a sede principal do Ibanks. Ibanks cresceu muito, eu sei que tem muita área hoje a mais locada, mas eu acredito ainda que essa área inicial é o coração, é onde, né, dali, que a gente sabe o quanto ela é diferenciada, já inicialmente pela arquitetura, mas eu acho que muito além disso também, o Ibanks trouxe para esse espaço um ambiente único, eu acho que é a cara da empresa ali. Eu já fui em alguns eventos e até gosto muito quando tem a possibilidade de evento ali, porque estar ali é uma energia muito legal. E pensando numa visão de futuro, Débora, como é que você, na tua visão, você consegue visualizar a equipe Ibanks trabalhando de casa? E não estar fisicamente na comunidade Ibanks pode trazer impactos? E quais são suas expectativas para o futuro, né? Eu chamei de comunidade Ibanks, acho que justamente por conta dessa questão do espaço lá ser um tanto diferenciado. Legal, a gente tem uma conexão bem forte com o escritório, né? Como o Zé comentou, a gente sente isso também bastante no Ibanks, uma relação quase que familiar, assim, né? Uma vez, uma situação até, a gente fez uma viagem de trabalho, eu e tinha mais umas 5 pessoas do time, e aí uma das pessoas, no terceiro dia de viagem, falou, nossa, eu tô com uma saudade do escritório. A gente falou, nossa, né? A gente tem bastante essa conexão, assim, pessoal mesmo, familiar com o ambiente corporativo.
Isso é uma coisa forte da nossa cultura, assim, a gente alimenta isso, né? A gente, por exemplo, as nossas festas acontecem lá, né? A última festa que a gente teve agora, a gente levou o CPM 22 para tocar nesse espaço, dentro do nosso escritório. Então, é uma coisa que a gente fortalece bastante, a questão da conexão com o ambiente, assim, né? De que as pessoas se sintam realmente em casa, se sintam bem no ambiente da empresa. Então, eu vejo, sim, essa ideia do misto aí, né? Da gente adotar mais, conseguir transitar, navegar com mais tranquilidade numa questão remota. Às vezes, diminuir o número de viagens, conseguir fazer questões que antes a gente sentia uma necessidade forte do presencial e que agora a gente está forçadamente tendo que fazer remoto e que a gente está entendendo que funciona remoto, né? A gente pode adotar essa estratégia remoto em outros momentos, mas não vejo a movimentação de totalmente remoto para sempre, de não voltar mais para o escritório. No nosso cenário não faz sentido, né? A gente tem essa conexão muito forte. Mas, ainda assim, acho que é positivo a gente ter essa possibilidade de conseguir adotar o remoto em alguns processos que antes a gente não tinha tanta naturalidade em fazer de forma remota. Bacana, muito bom. Márcio, você numa análise assim, pensando na tua estrutura, você comentou aí até, né, de estar esticando o home office para pelo menos, né, mais junho, mas pensando em termos de cenário da tua estrutura local Curitiba, você tem expectativa, por exemplo, de reduzir o tamanho da tua sede? Você tem expectativa no futuro aí de chegar, ter aí uma área muito menor do que você tem hoje para a equipe? Confesso que isso a gente tem pensado, né? Eu vou dividir em dois, né? Quando fala em Portugal, nós efetivamente nós estaríamos mudando de escritório agora em junho lá, né? Para um escritório 3 vezes maior, porque a operação lá está crescendo e tal. E nós suspendemos a mudança de escritório, né? E estamos entregando o local onde nós estamos hoje, né? E vamos repensar para o ano que vem qual o tamanho que a gente efetivamente vai precisar. Até porque lá a gente já vende remoto e já implanta remoto no mundo inteiro, né? Então, a gente está no momento agora de repensar. Quando a gente vem aqui para TOTVS Curitiba, eu tenho um cenário um pouco diferente, porque apesar da gente, efetivamente, a gente vai adotar o híbrido, como o Zé Mário falou e a Débora, o híbrido ele veio para ficar na nossa realidade, só que a gente vem num crescimento muito grande, né? Para vocês terem uma ideia, se a gente olhar janeiro a abril, nós crescemos 89% em relação ao ano passado, então, quase que dobramos. E se não fosse a pandemia, possivelmente a gente teria dobrado. Então, efetivamente, a gente já estava olhando para 2021 um espaço maior. Talvez a gente pare a ideia de ir para um espaço maior e permaneça no prédio que a gente está hoje, que é um prédio de 3 andares. Mas o que eu penso é que as empresas, efetivamente, elas vão ter que repensar o seu modelo e até está comentando de alguns investidores, né? Poxa, será que a empresa vai sair do meu prédio? E aí o exemplo que veio na minha cabeça foi o Airbnb, né? Os coworking. De repente o negócio dele não é mais hotel, né? Não é mais vender o prédio fechado para uma empresa. Ele vai ter que mudar a forma dele de pensar, né? Como é que ele vai fazer? Eu lembro quando eu trabalhava com logística, que a Johnson & Johnson, por exemplo, a fábrica de sabonete dela não era dela, era de uma outra empresa que ela locava o material. Então, isso já existia lá atrás. Então, hoje, cada vez mais, há necessidade dos negócios se reinventarem. É uma grande oportunidade que essa quarentena está dando para todas as empresas. Nós aceleramos muito a transformação digital. Nós já ouvi falar que nós antecipamos em 5, em alguns casos em 20. 20 eu achei muito exagerado. Em 5 eu acho que está mais dentro do que a gente imaginava a transformação digital. Que bacana. Não, e você vê que começa a coincidir com aquele exemplo que eu dei do HSBC, que de repente, né, ter o sistema híbrido permitir que você use um pouco melhor o seu espaço e não tem essa obrigatoriedade de ter uma posição para cada pessoa da empresa, né? Não, e custo, isso é custo, e custo aumenta muito a competitividade. Se você souber trabalhar bem os seus custos e despesas, você aumenta muito a sua competitividade, né?
Sim, com certeza. E você trouxe até a questão do nome Airbnb. Nas pesquisas que eu andei fazendo essa semana aí, tentando, né, organizar um pouco melhor essa informação toda para a gente até debater aqui, eu vi o Alan, me fugiu o sobrenome dele, mas ele faz parte daquele triplo A, que é o Ricardo Amorim e o Arthur Igreja. É o Alan Costa. Alan Costa, obrigado. E o Alan fez uma postagem agora há poucos dias dizendo que pós a crise de 2013, se não estou enganado, dos Estados Unidos, foi quando surgiu o Uber e Airbnb. Então, você vê, dois nomes super hoje conhecidos e surgiram pós uma crise, justamente buscando aí formas de, no caso do compartilhamento de carro, ou do compartilhamento da casa, né? Justamente formas diferentes aí em um pós-crise. Ele justamente provocando, né? O que vai surgir dessa crise, quais serão aí os aprendizados e o que vai vir pela frente, né? Então, a gente espera ver coisas boas também aí pela frente. José Mário, eu até comentei, mas eu acho que caiu o meu link aqui, não sei se ficou registrado, mas é que nós tivemos a oportunidade, eu tive com o Zé aí desenvolvendo, junto com a Carolina aqui da Top também, a gente desenvolvendo as locações do Plaza Fácil, que é a rede de malls, strip centers, né? E a gente tinha reuniões quinzenais, e sempre foi uma satisfação muito grande trabalhar com o Zé. Eu já falei para ele, agora fica registrado em público online aqui, que sempre foi realmente muito bacana estar com ele aí, quinzenalmente por, acho que 2, 3 anos. Zé, e dentro até dessa proximidade que nós temos aí, a gente tem ciência ali do mega projeto que você está em desenvolvimento no Prado Velho. Para quem é de Curitiba, é onde era o Açúcar de Ana. E nós também negociamos aí com a Blue, agora recentemente, um terreno central, que tem um projeto direcionado para apartamentos. E eu justamente pensei nesse sentido com o Zé, porque eu vejo um link muito forte disso. Mas eu queria deixar a palavra para ele, mas perguntando para ele, por que construir apartamentos menores no centro ou próximo do centro? E como é que você, incorporador, Zé, enxerga esse futuro do home office, mas ligado aí aos empreendimentos residenciais que você está desenvolvendo? Pimenta, excelente pergunta essa tua, porque isso está no centro da discussão de tudo que a gente tem feito hoje junto com os arquitetos. A gente está revendo vários dos nossos projetos, seja nas parcerias que a gente tem com a Laguna, que é uma construtora de alto padrão aqui, que são projetos de altíssimo padrão, seja o nosso foco, que é o standard e compactos, que você conhece bem. A gente teve uma surpresa muito boa, a gente é uma empresa de dados também, a gente aplicou uma pesquisa em 800 compradores junto com a Brain, né? A Brain aplicou essa pesquisa para a gente rever o que estava sendo valorizado pelo comprador do imóvel, principalmente do econômico, nesse momento. E área comum sempre foi uma coisa campeã, assim, que todo mundo valoriza muito, às vezes porque nunca teve, ou às vezes porque realmente usa. Piscina era o campeão, coisas desse tipo. E por incrível que pareça, ou talvez não, é até muito óbvio, o primeiro agora é ter um espaço de coworking no empreendimento. Então a gente é a primeira empresa que vai lançar coworking em Minha Casa Minha Vida, não existe aqui em Curitiba. Então esse empreendimento que você comentou do Sina 5 lá do Prado Velho, a gente está chamando ele de Distrito Prado, o nome do empreendimento. Ele vai ser um distrito mesmo, né? A gente vai ter 4.000 pessoas morando lá. Vai ser o maior empreendimento da cidade. E a gente tem alguns impactos e algumas coisas que a gente ficou feliz que a gente já estava alinhado. Então, o que apareceu nessa pesquisa foi uma dedicação mais especial precisa ter na área de deliveries. Então, a gente precisa pensar muito na área de delivery, no espaço e tal. E o que a gente já tinha adaptado, que atendeu a expectativa atual a gente tem armários inteligentes lá, então eram espaços que não eram pensados no prédio. Hoje a gente tem alguns armários que a pessoa, tanto o Correios quanto outras empresas, podem entregar. Elas recebem uma senhazinha que pelo celular mesmo a pessoa abre o armário, coloca lá e avisa a pessoa que comprou que chegou. Ele vai lá com o QR Code, abre o armário e pega. Então não precisa ter um armário para cada morador. Você imagina, a gente teria que ter uma parede absurda de armário. Então você consegue atender nesse sentido. A gente tinha uma coisa que se mostrava muito futurística, que era o drone ponto. Então a gente tem por Torres o drone ponto para entrega via drone. Hoje a gente já tem uma startup de Curitiba
com isso homologado, com alguns pontos para fazer entrega de drone, e fora do Brasil já está ocorrendo algumas entregas assim, já são reais. Então, foi uma coisa mais provocativa que a gente colocou, mas que está se adaptando à realidade. O coworking para Minha Casa Minha Vida já tinha saído numa pesquisa nossa, que era uma coisa muito desejada, porque os apartamentos, pela nossa poder de aquisição do brasileiro ser muito baixo, os apartamentos são muito compactos. E muitas dessas pessoas são profissionais autônomos, é corretor de seguros, vendedor da Avon, N coisas. E ele tinha um desafio de atender essa pessoa, às vezes, dentro da própria casa, não gostaria de receber clientes lá. Ele tem hoje um coworking embaixo que ele consegue atender. Ou num cenário como esse, ele não tem um ambiente isolado na casa dele, ele consegue descer no prédio para atender. Claro, não dá para as 4.000 pessoas estarem no coworking, não tem espaço para isso, é algo que tem que ser rotativo. E híbrido junto com um escritório físico e tal. Então, a gente teve esse impacto. Algumas coisas que eu acho que tem um posicionamento que mudam também diante não só da pandemia, mas dessa evolução, até que o Márcio comentou, da gente ter andado talvez nesse período 5 anos, a localização. A gente, para você ter uma ideia, a gente nunca tinha lançado em 10 anos de empresa, conseguiu lançar o Minha Casa Minha Vida dentro de Curitiba, pelo custo de aquisição do terreno. Então, a gente está lançando esse empreendimento, que é o Minha Casa Minha Vida, dentro de Curitiba, buscando atender a parte de que as pessoas querem morar num apartamento menor por ter menos obrigações de manutenção daquele apartamento e, ao mesmo tempo, estar próximo de tudo. Um dos projetos que você conhece, que a gente estava envolvido até na compra de terreno juntos, é o Ibiza, que é 700 metros do Ibanks, que o nosso foco é justamente pegar o Vale do Guadalupe, né, onde estão todas as startups e tudo mais, com apartamentos compactos, e também investidores que querem comprar esses apartamentos para Airbnb, né? Que, até fazendo um adendo, talvez não muito na minha pergunta, mas uma provocação até para o Márcio, dentro de uma das pesquisas que a gente tem feito, a gente recebeu uma informação bastante interessante. Foi em função do Ibiza que a gente fez essa pesquisa para saber porque mais da metade desse empreendimento tem o foco de venda para comprador e investidor, não é o comprador final, é quem compra, joga na plataforma do Airbnb, então são médicos, advogados que compram lá 5, 10 unidades e vivem disso com aluguel e tal, uma renda extra. Na pesquisa com usuários da Airbnb e hotelaria, a gente teve uma surpresa, porque a minha percepção era, se eu for viajar, eu vou ficar num hotel que eu sei de uma rede conhecida, que eu sei como é feita a higienização e tudo mais do apartamento. E a resposta do público usuário veio completamente diferente, que num retorno de viagem eles vão preferir ficar num Airbnb, porque eles não têm interação com lobby, não tem pessoas, não tem giro de muita gente. Ele entra uma vez no apartamento e sabe que ninguém mais vai entrar lá, ele faz a higienização com álcool líquido, 70, ele mesmo com a família, e ele fica num ambiente que ele sabe que está higienizado e seguro, sem interação com outras pessoas. Eu não tinha parado para pensar isso, então você vê às vezes que a pesquisa é importante para a gente derrubar algumas coisas que a gente toma como verdade, né? Eu acho que por último, Pimenta, desculpe até a extensão na minha resposta, uma coisa que a gente percebeu, talvez eu esteja entregando ouro para bandido, no sentido agora de meus concorrentes aqui, uma coisa que eu tenho muita dó a gente demora, em média, entre aquisição de um terreno até lançamento de um produto, 2 anos. Mais 2 anos de obra. Então, meu ciclo são 4 anos. Então, a gente envolve, que nem esse do Prado Velho que você comentou, é um projeto de 250 milhões de reais que você fica 4 anos trabalhando e depois você não explora mais aquele ambiente. Então, é super difícil fazer, acontece, acabou e você vai para outro. A gente desenvolveu para o Prado Velho, para o Ibiza, uma ferramenta que a gente vai entregar o Wi-Fi no prédio inteiro. Então, desde área comum, estacionamento, a todas as unidades vão ter o Wi-Fi. E a gente vai ter um link dedicado e vai poder oferecer e explorar esse prédio para o resto da existência dele. Então, os moradores podem ter acesso ao Wi-Fi de altíssima qualidade, com preço abaixo do que operadoras locais, simplesmente assinando conosco. Então, a gente vai ter uma renda recorrente nesses imóveis para a empresa e vai oferecer um diferencial que hoje, com o home office, é super, super exigido para as pessoas, super valorizado pelos usuários, assim. Então, são algumas coisas que a gente percebeu de mudança no mercado imobiliário. Que bacana. Zé, muito obrigado aí pela colaboração. Gente, nós tínhamos um compromisso aí com a Débora de encerrarmos 9h30 e acabou que nosso papo aqui vai rendendo, né? Então, assim, como eu comentei, eu até
compilei aqui alguns dados de uma matéria que eu achei muito interessante no exame, mas eu pensei em deixar isso para o final e, de repente, a gente abrir para perguntas e, de preferência, se quem tivesse alguma pergunta inicial que fosse direcionada para a Débora, a gente dá a oportunidade, talvez, ela responder aí, talvez uma perguntinha, para não extrapolar muito o horário dela. E se alguém tiver mais depois, não, a gente pode, de alguma forma, aproximar, de alguma forma, de repente, se ela permitir passar o contato dela, eu acho que, né, a conversa pode continuar depois também. Mas, se concordarem, a gente abre para perguntas, direcionamos para a Débora inicialmente, se tiver alguma, e se não, até para podermos liberá-la. A Débora ficando liberada, a gente depois pode continuar o papo aqui. Diga, Zé. Eu tenho uma pergunta para a Débora. Débora, eu conheço bastante do Ibanks porque eu sou muito amigo do Afonso, né? Por isso que eu tenho esse conhecimento de vocês. Eu queria saber como é que está essa mesma visão de home office, a interação com... Vocês têm escritórios em outros locais, em outros lugares do mundo e tudo mais. Está todo mundo com essa mesma pegada que a gente está aqui no Brasil, ou aqui em Curitiba até? Como é que está isso? Uhum. A gente tem pessoas trabalhando em vários lugares do mundo, né? Então a gente tem UK, tem na China um escritório que agora, né, tá fechado, mas um escritório relativamente grande que tinha um plano bem forte de crescimento para esse ano. Na Argentina, Colômbia, México, em São Francisco também, e tá todo mundo trabalhando de casa. Então, para as pessoas de fora, já existia essa questão, né, deles estarem distantes da gente, que está muito majoritariamente aqui em Curitiba, né? Então, mais de 90% do Ibanks está em Curitiba. Então, para eles já existia isso. E até estava trocando com um gerente que eu tenho bastante contato, que fica na Argentina, e ele comentou que está sendo legal essa experiência, porque as pessoas todas estão remotas e aí ele não se sente mais, né, o Zoom ligado naquela sala com um monte de gente conversando e ele talvez não estão interagindo na reunião, e agora está todo mundo tendo essa consciência, né, de como é estar distante. Então, está todo mundo trabalhando remoto, sim, em geral. Bacana. Pessoal, quem está participando aí com a gente, teria aí alguma pergunta direcionada para a Débora? Se tiverem, por favor, usando a opção aí do hands up, o Jones já ajuda a direcionar. E, Jones, se você puder nos contar aí se já temos alguma coisa, senão eu estou preocupado com o horário. O Eduardo pediu fazer uma pergunta aqui. Tá liberado teu microfone, Eduardo. Eu estou me deslocando no carro aqui, se eu pedir foi sem querer, me desculpem. Então, cancela o pedido do Eduardo, Jones, não foi o caso, foi acidente de toque de tela. Pimenta, eu tenho mais uma aqui. Tá. Débora, para você também, já que está saindo, depois eu tenho uma para o Márcio, mas eu faço para frente. Existe no nosso mercado, principalmente a gente que está em Curitiba, uma força muito forte puxando nossos escritórios para São Paulo, porque a economia do Brasil acontece em São Paulo, né? Então, até comentei que eu viajava toda semana, a gente perdeu diversas multinacionais de Curitiba para lá. O Ibanks já foi questionado algumas vezes, né? Pô, por que vocês estão em Curitiba, não estão em São Paulo? A dificuldade de achar profissionais estando em Curitiba e tal. Você acha que essa mudança que a pandemia ocasionou e acelerou pode, até na tua visão de recursos humanos, pode trazer, de repente, um ganho para cidades que estão remotamente afastadas de centros pensantes e econômicos, que a gente pode ter uma vantagem agora, talvez, de ter série de empresas aqui e não mais só em São Paulo? Eu vejo de forma geral um movimento de que as pessoas vão estar menos presas a isso, né, a localidade. E a questão remota mista com a questão presencial, acho que isso pode existir. Para o Ibanks, não faz sentido a gente sair de Curitiba. Então, a gente tem muito forte isso aqui. A gente tem uma sede em São Paulo também, para algumas questões do negócio que faz sentido daí estar, né, no olho do furacão ali. Mas a gente tem uma ideia, que daí vem muito até do Afonso, de fortalecer a cidade. Então, para a gente, Curitiba é Curitiba, né? O Afonso tem essa ideia de devolver para a cidade tudo que a cidade deu para a gente, tá? Então, a gente tem a ideia muito forte de ser o ponto central do Ibanks ser aqui. E eu acredito, na minha visão pessoal, que a ideia, as pessoas vão estar cada vez menos apegadas à cidade.
né? Tanto o profissional do lado dele, de pensar que, tá, eu posso eventualmente ir morar em outro lugar, ou eu posso trabalhar numa cidade diferente, onde eu vou, sei lá, uma vez por mês, 2 vezes por mês lá para ter uma conexão pessoal, mas vou fazer o meu trabalho de forma remota, quanto a empresa receber isso de uma forma melhor também, né? Saber que tem um profissional que mora em outra cidade, que tem uma conexão com a empresa que tem a sede fortalecida em Curitiba, mas tudo bem, assim, né? Não tem, não existe, não vai existir mais, na minha opinião pessoal, uma ideia tão forte de que eu preciso que essa pessoa se mude, que ela esteja aqui de segunda a sexta e que ela, né, tenha essa presença 100%. Aí acho que entra na linha que a gente discutiu do modelo misto, né? Então, acredito que é um movimento que vai facilitar bastante a nossa vida de recrutamento, de recursos humanos como um todo, para conseguir trazer bons profissionais que não necessariamente tenham a ideia de fazer uma movimentação de cidade, né? Bacana. O Daniel Alegrete pediu para fazer uma pergunta. Estou desmutando teu microfone, Daniel. Pode dar sequência. Obrigado. Não, eu fiquei me questionando com relação à questão de mobiliário, né, para essas grandes empresas, como é que fica, né? Parte de escrivaninha, cadeira, ou até mesmo de banda de internet, e se existe algum questionamento, alguém pensando no sentido das questões até possíveis e trabalhistas, né? Porque daqui a pouco, sei lá, tem um esperto lá, daqui a pouco vai reclamar alguma coisa, estou trabalhando em casa, alguma coisa nesse cenário, né? Desse híbrido, né? Problemas possíveis que podem advir daí, né? Não sei se as experiências que vocês já têm com home office já tem solução para isso, né? É essa a pergunta aí. Uma ótima pergunta. A gente teve, justamente essa foi a grande questão quando a gente virou para o home office, né? Porque a gente já tinha a questão técnica do computador, basicamente, mas existiam, né, por lei, algumas determinações de, você tem que garantir a ergonomia, garantir a conexão de internet, né? Coisas que faziam até com que a gente não tivesse uma política totalmente estruturada de home office até então. Claro que agora, pelo contexto que a gente está vivendo, essas questões derrubaram, né? Então a gente já não precisa mais ter essa conformidade, né? Porque tem um cenário externo que protege a gente nesse sentido. Mas a ação que a gente tomou nessa ideia de tentar prover algum suporte foi um auxílio, né? Então a gente deu um auxílio aí de R$100 por mês, pensando na questão da internet, e a gente está estudando aí algumas outras ofertas que a gente está pensando em fazer, que ainda não dá para falar porque não está 100% definido, mas já está bem encaminhado, pensando em estrutura de home office. Então, foi o caminho que a gente encontrou, mas no sentido de lei, né, dessas questões, a gente agora está um pouco protegido pelo cenário, mas existe sim uma lei do teletrabalho lá que determina, né, que a gente teria que ter uma responsabilidade em cima desses pontos. Agora está um pouco mais flexível, mas a gente tem olhado para isso sim. Débora, acima de tudo, te agradecer pela disponibilidade, foi super receptiva e realmente ao convite, dividindo com a gente a sua experiência, muito obrigado mesmo. Pessoal, dentro desse compromisso com ela, eu acho que então, se alguém tiver mais alguma coisa, depois direciona para a gente faz chegar até ela, a gente aproxima de alguma forma. Débora, fique à vontade, se realmente o horário estiver apertado, te agradecemos mesmo pela participação. Não, eu que agradeço, foi um prazer conhecer vocês. Obrigada, Roberto, Zé, Márcia, aí foi bastante interessante trocar essa ideia com vocês. Estou à disposição para a gente se manter conectado. Bacana, obrigado mesmo. Pessoal, Jones, mais alguma pergunta aí já na sequência? Acho que o Fernando gostaria de fazer uma pergunta. Eu vou liberar o microfone dele aqui, só um momento. Tá liberado o teu microfone, Fernando. Não sei se você ativou a... Acho que sem perguntas. Tá. Mais um. Na verdade, se você quiser fazer aquela inserção da matéria, Roberto, acho que é o momento. Por enquanto aqui as perguntas deram uma parada. A gente acho que tem mais um pouquinho.
Legal. Eu acho que até para não abusar demais do tempo também, estamos completando aí 1 hora, né, de transmissão. Mas assim, eu venho pesquisando nos últimos dias bastante sobre essa questão do home office e que em matérias mais antigas a gente acha como trabalho remoto. Então é interessante. Só mudou o nome, mas é exatamente a mesma coisa. Tem uma matéria de 2014, que foi a primeira que eu achei na Exame, que fala de 8 mitos sobre o futuro dos escritórios. E dentre esses 8 mitos, um deles é de que, número 3, todos farão home office. E aí depois, os escritórios serão extintos, seria o primeiro. Quando eu li, falei, nossa, que legal, isso aqui é o que a gente precisa lá, assim, até para ajudar no raciocínio. Daria só para mudar a data, para pôr a data de ontem, que acho que condiz com o momento. Mas aí eu continuei a pesquisa, achei outra matéria de 2015, também da Exame. Mas aí eu achei ela menos tendenciosa, porque a primeira era muito no que eu queria praticamente achar. E aí, sobre de que bobagem isso, de que os escritórios deixariam de existir, né? Mas aí de 2015, achei ela um pouco mais, talvez, tranquila, vamos pensar assim, mas trazendo nomes interessantes. A chamada era de que, porque cada vez mais empresas adotam home office. Depois, como esse vídeo aqui vai ficar disponível no YouTube, a gente pode ver lá se conseguir, a gente pode dar para colocar o link da matéria completa, quem tiver interesse, para facilitar ali o acesso, tá? Mas tentando ser bem rápido, é assim, lá em 2015, em maio, quando saiu essa matéria, o Banco do Brasil estava iniciando uma experiência com home office para algumas pessoas. Fala-se até pouco do Banco do Brasil. Mas a Philips, ela, naquele momento, ela estava fazendo uma equipe de 600 funcionários, acho que a equipe total praticamente da Philips, e pensando em Philips só escritório, né? Eles adotaram um padrão naquele momento, que todas as pessoas, todos os funcionários teriam que, uma vez na semana, trabalhar em home office, inclusive o presidente. A Unilever, naquele momento, com cerca de 1.500 funcionários na área administrativa, porque de um total de 2.300 Unilever, eles tinham 1.500 na área administrativa. Desses 1.500, eles elegeram 73% que poderiam ficar em casa 1 ou 2 vezes por semana. Então, não era toda a empresa e nem era toda a área administrativa. Tinham-se critérios para se chegar nessa questão dos elegíveis para estar realmente em home office de 1 a 2 vezes por semana. Mas entre a defesa principal lá do porquê fazer home office, alguns dos itens para o lado da empresa era custo do aluguel e era energia. E quando você pensa em nomes grandes como esses, se você pensa ali relacionado a São Paulo e Rio, acho que é claro para todo mundo o custo que é aluguel nesses centros. Não é a mesma realidade para Curitiba, se a gente faz um comparativo. Curitiba tem prédios hoje corporativos de igual padrão a São Paulo e Rio e com preços assim muito inferiores, mas muito inferiores. Quanto aos funcionários, o principal benefício que era apontado também era sobre menos horas perdidas no deslocamento para o trabalho. Aquilo que o Zé comentou, né, sobre a gente quando vai para uma reunião, aí até pouco tempo atrás, às vezes levando 40, 50 minutos para ir para uma reunião de outros 40, 50 e mais tempo de retorno, mas imaginando isso para funcionário, indo trabalhar em São Paulo, levando 1 hora, 1h30 todos os dias para ir e para voltar, quer dizer, a pessoa ganha 1 dia na semana só em deslocamento, né, quando tem home office. Agora, na mesma matéria, aponta já exemplos que não deram certo ou que viram assim como desvantagens à ideia. O Yahoo, que naquele momento tinha cancelado a ideia de home office, a Best Buy, que tinha políticas de home office e tinha cortado essas políticas. Tinha uma pesquisa feita pela Steelcase, e onde 70% dos profissionais que trabalhavam de casa diziam que não conseguiam executar a tarefa como esperavam, porque a distância do escritório dos colegas atrapalhava. O interessante é que desse pessoal que disse essa dificuldade, eles disseram que quase metade desses que foram entrevistados, que explicar uma coisa para quem está ao seu lado, você tem uma facilidade muito maior e muito mais rápida do que explicar isso de forma remota, seja telefone, seja uma conferência. E aí fecha, que eu achei interessante, na época a Cláudia Cavalcante, que consta na matéria, ela era diretora de RH da Unilever. Então tem aspas dela aqui dizendo: o trabalho remoto não é para todas as empresas, nem para todas as funções.
mas para muita gente os resultados são animadores, tanto para o funcionário como para a empresa. Eu acho que isso daqui foi onde eu achei que tinha um equilíbrio maior na situação, sabe? De colocar que depende da empresa, depende dentro da própria empresa, depende da atividade. Acho que não são todas as atividades, todos os setores que conseguem fazer isso. Então, algo que me pareceu um equilíbrio maior e quem sabe até para trazer aí um pouco mais de tranquilidade também para, né, acho que para todos no assunto, né, do que poderia ser esse futuro. É claro que ninguém está fazendo aqui, não há nenhum tipo de garantia, mas é muito mais um debate que a gente quis trazer aqui para provocar sobre o assunto. E a matéria eu achei que poderia ajudar bastante assim a tentar concluir isso. Eu deixo à vontade aí o José Mário e o Márcio, se quiserem também ajudar no fechamento, fiquem à vontade. Está aberta a palavra para vocês. Bom, eu tenho 2 comentários aí para fazer até a respeito disso. Eu vou até um pouco mais para trás do que você foi, Pimenta. Eu acho que uns anos atrás eu li um livro de Domenico Di Masi, Ócio Criativo, que eu acho que muita gente já deve ter lido, publicado no ano 2000, esse livro, e ele já afirmava em anteriores publicações que ele chamava de teletrabalho, daí era até um terceiro termo aí, que ia acabar o trabalho no escritório, que não existiria mais de forma nenhuma. Eu acho que esse debate sempre tem, na minha opinião, um erro que a gente tem sempre, parece que escolher um polo, ou é o home office ou é o presencial. Existe um meio muito grande aí, né? Um equilíbrio que a gente pode buscar muito grande que às vezes não está em pauta, em discussão na mídia, ou que seja. Então eu acredito muito mais nesse meio do que nessas extremidades aí, muito alinhado com o que você comentou da Exame. E por incrível que pareça, hoje eu estava tomando café da manhã e no Valor de hoje tem uma reportagem sobre isso. No Valor de hoje, jovens brasileiros se desiludem com o home office após Covid. 73% deles querem voltar a trabalhar em escritório. 2.000 entrevistados foram. Então, engraçado, super atual também. Então, acho que isso vai ser uma transformação do escritório, talvez, dos espaços, de como vai ser. A gente tem a realidade de hoje que, né, há 50 anos atrás era raro ver mulheres trabalhando, hoje estão todas trabalhando. A gente viu até a Débora com o próprio filho, você ter o espaço de levar um filho, às vezes, para o escritório, ter um ambiente. Então, são ambientes novos que vão nascendo dentro dos escritórios, esse espaço para cachorro que eu comentei, horta. Quando é que tinha uma horta dentro de um escritório, igual a gente tem? Então, são coisas que você vai ocupando o espaço de certa forma. Eu acho que é uma mudança natural que vai tendo com a evolução. Está mais rápido do que o normal, mas eu acredito que é esse o caminho. Eu concordo completamente com o que o Zé falou, né? A gente tem a tendência, a gente está vivendo isso no mundo de uma forma geral, né? Da polarização, ou é A ou é Z. Não tem ali o meio termo. Na verdade, assim, essa transformação, ela está começando, né? E daqui a 1, 2, 5 anos a gente vai ver modelo, talvez, que hoje a gente não está conseguindo enxergar ainda. E dentro dessa dos jovens é muito interessante. A minha filha mais velha, ela é coordenadora de RH de uma empresa de software e ela já trabalhou em home office para uma empresa alemã aqui no Brasil e ela gostava muito de trabalhar home office. E ela está nessa pegada do home office já tem aí uns 4 anos mais ou menos. Ela está no início de carreira. E nessa empresa ela está quase 1 ano e trabalhando no escritório. No início ela falava assim, não, vontade de voltar remoto, vontade de trabalhar remoto. E essa semana ela estava comentando comigo que quando acabar essa quarentena, a primeira coisa que ela vai querer fazer é ficar em casa. Eu falei, mas como assim? Eu falei, não, é ficar em casa como casa, não como trabalho. Porque ficar em casa como trabalho é muito ruim. Então, assim, é mais uma prova da pesquisa que o Valor publicou hoje, né? Vai ter que ter um ambiente, como o Zé falou. Achei legal as suas ideias, que a gente precisa conversar. Eu vou adotar algumas práticas lá no escritório também, porque é interessante a interação, o contato das pessoas, porque o ser humano ele é um ser social. É uma das diferenças em relação aos outros animais irracionais, né? Então, a gente precisa do escritório, mas como vai ser o nosso escritório? Como a gente vai compartilhar? Eu acredito muito nos espaços compartilhados cada vez mais, cada vez mais. A gente tem muito parceiro, muito canal, e eu faço questão que ele esteja no meu prédio, né? Não, para que você vai pagar um aluguel? Fica aqui,
eu já pago do prédio e tal, Sim. a gente fecha aqui, divide um pouquinho o custo. Então, eu acredito muito nesse compartilhamento. Eu acredito que a tendência está indo para aí, a tendência vai cada vez mais para um ambiente extremamente diferente do que a gente está acostumado hoje, né? E um ambiente muito mais friendly, muito mais agradável. E os jovens estão sentindo que efetivamente o home office ele não é tão glamuroso quanto se pensava, né? Ele é importante, ele ajuda, tem benefícios, como vem falar da Débora, com filho e tal. O Zé também falou, poxa, eu tomo café com meu filho agora. Isso tem um valor fantástico, né? Então, essa flexibilidade, eu acho que ela veio para ficar em muitas empresas, né? Eu não vou dizer todas, porque todas é muita coisa, mas em muitas empresas. É verdade. E assim, essa coisa do equilíbrio, porque eu penso assim, eu também pela minha experiência, né? Se eu ficar em casa uma vez por semana, por exemplo, e naquele momento e às vezes eu preciso de um pouco mais de silêncio para trabalhar em cima de uma proposta, de trabalhar em cima de algo que eu estou desenvolvendo ali, de repente de dar uma organizada na caixa de entrada dos e-mails, seja para o que for ali, que eu preciso de um tempo, em casa eu tenho bastante tranquilidade para isso. Mas eu não abriria mão de estar no escritório. Nós optamos aqui em trabalharmos todos conectados. A nossa área comercial é toda junta. Então, assim, em alguns momentos eu estou no telefone e eu estou falando com alguém, o colega do lado, meu parceiro já está me lembrando de alguma situação. A gente está conectado ali de uma sinergia que isso não acontece nem de longe quando estamos afastados. Então, tem essa coisa da comunidade, quando o Zé também leu ali sobre o valor. Para quem já foi ali no Ebanks, por exemplo, para quem vai hoje nas startups, o grande chamariz desses projetos hoje é a comunidade da qual esse jovem, essas pessoas que estão ali, elas estão conectadas, elas estão ali dentro. A ideia pode ser muito bacana, fantástica. Pega cada uma dessas pessoas e coloca elas em casa para trabalhar. Na minha visão, perdeu essa conexão. Essa conexão não existe mais. Por isso que eu fiz questão na minha pergunta para a Débora de chamar de comunidade Ebanks, porque é isso, é todo um convívio ali, é todo aquele ambiente, é o fazer parte disso. É o DNA da empresa, né? E você tirar isso dentro dessa matéria mesmo, uma pesquisadora, alguma coisa assim, ela dá o exemplo, ela comenta de como as pessoas, desde crianças, elas gostam de ter ali também uma rotina. Ela comenta que as crianças, quando vão para a escola, sentam praticamente todas na mesma cadeira, mesmo isso não sendo, inclusive, algo que foi determinado. Mas é aquilo, ela gosta de sentar na frente, a outra gosta de sentar atrás, e assim fomos nós, né? Quando estudantes, a gente tinha ali as preferências e a turma sentava mais ou menos todas no mesmo lugar, porque é uma coisa de participar daquilo e ter o seu espaço, ter o seu momento ali, enfim. Né? A discussão poderia ser alongada aí, acho que bastante. Né? Alguma pergunta mais? Acho que podemos encerrar. Acho que podemos encerrar, Roberto, até pela extensão do tempo e também pela satisfação do conteúdo, acho que amplamente debatido e abordado aí com maestria por vocês. Bacana. Bom, nosso agradecimento de volta a José Mário, ao Márcio, toparam vir aqui e abrir o microfone e a câmera para a gente participar desse debate, dessa discussão. Muito obrigado a vocês mesmo e muito obrigado a todos que estiveram aqui presentes, participando com a gente. Foi um prazer. Obrigado pelo convite, obrigado a todos. Bacana. Márcio, obrigado, pessoal. Foi um prazer. Fico sempre à disposição quando vocês quiserem precisar. Bacana. Gente, muito obrigado mais uma vez. Até uma próxima, então, em breve. Tchau. Tchau, tchau.